Olá, boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube e a todos os participantes da mesa. Nós estamos aqui para o lançamento do mapa, né, que já está aí, já circulando por muitos lugares, mas aqui é o lançamento oficial. Olá, boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube e a todos os participantes da mesa. Nós estamos aqui para o lançamento do mapa, né, que já está aí, já circulando por muitos lugares, mas aqui é o lançamento oficial. Bom, eu vou apresentar aqui as pessoas que vão fazer parte dessa mesa. A Silvia Ramos, que é coordenadora da Rede de Observatórios de Segurança, que é um projeto do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. Daniel Irata, professor de Sociologia e coordenador do Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos, do GENI, da Universidade Federal Fluminense. Valquir Alexandre Toscano de Brito, do Programa de Pós-Graduação em Informática da UFRJ e integrante do Disque Denúncia. Renan Silva, fundador e CEO do Pista News. Maria Isabel Couto, gestora de dados da plataforma Fogo Cruzado. Eric Gomes Nieto, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP e professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Católica São Pablo, no Peru. E nós teremos também comentários de Michel Missi, professor do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança da Universidade Federal Fluminense e coordenador do Núcleo de Estudos de Violência Urbana, da UFRJ. Bom, muito boa tarde a todos. Nós vamos dar início, então, a essa apresentação. Eu chamo a Silvia Ramos para abrir o nosso seminário e vou pedir que todos que não estejam com a palavra mantenham os seus microfones desligados, tá bom? Para não termos interferência. Silvia, boa tarde, a palavra está com você. Obrigada, Débora. Olá, pessoal. Obrigada pela presença de todos ao vivo nesse momento e pelas presenças que nós teremos depois, quando esse material vai ficar gravado no nosso canal no YouTube. O interesse por esse tema é muito importante para nós. E, para começar, eu preciso dizer que esse encontro de hoje e todo o seminário da Rede Fluminense, que se inicia hoje, e nós vamos ter mais 2 encontros ainda além do de hoje, é dedicado à memória do Luiz Antônio Machado, que nos deixou há menos de um mês. O Machado foi um dos fundadores do campo de estudos de pesquisas sobre violência, e ele pesquisou em profundidade 2 temas muito importantes: sociabilidade e favelas. O Machado deixou textos seminais e, por onde passou, ele deixou mais. Ele deixou um rastro de generosidade, sinceridade, paciência e disposição para o diálogo, que eram a sua marca muito forte. Ele foi um dos primeiros entre nós, além dessas marcas características típicas do Machado, ele foi um dos primeiros entre nós a entender que era preciso não apenas ouvir os moradores e lideranças de favelas, entre eles o Itamar Silva, do Santa Marta, que está aqui nos assistindo, mas também ele sacou logo que era importante formar jovens pesquisadores vindos da periferia. Junto com a Márcia Leite, Juliana Farias, Lia Rocha, Paloma Menezes, o Machado e seu grupo foram responsáveis por despertar o interesse de jovens pesquisadores das próprias favelas. Isso é uma marca muito importante no nosso campo, porque o nosso campo é formado por pioneiros em que eles e elas, 100%, eram brancos, de classe média, como, aliás, em geral, é a característica de toda a área das ciências sociais brasileira. No nosso próprio seminário, esse seminário que acontece agora, em 2020, demonstra, por um lado, ainda
o peso desproporcional da branquitude que predomina no nosso campo, especialmente na geração mais velha, mas, ao mesmo tempo, esse seminário revela os primeiros esforços positivos de incorporação das novas gerações de pesquisadores negros. Além da homenagem ao Machado, eu preciso dizer que, e antes de passar a palavra para o Daniel Hirata, que vai pilotar a esperada divulgação do mapa da criminalidade armada no Rio, preciso dizer que o momento de hoje ele é o resultado de um processo que começou no dia 1º de julho do ano passado, de 2019, com a criação, com a fundação da Rede Fluminense de Pesquisas sobre Violência, Segurança e Direitos Humanos. Naquele dia, em 1º de julho, mais de 120 pesquisadores e ativistas se reuniram no Salão Nobre, no IFIX da UFRJ, muita gente que está aqui estava naquele dia, Michel ali coordenando, e Daniel Hirata também, e nós criamos uma rede de colaboração e de debates. Nessa ocasião, nós assinamos uma carta aberta contra o aumento da letalidade policial e as ameaças aos direitos. Essa carta acabou tendo mais de 150 assinaturas. A criação da rede foi uma resposta à radicalização dos discursos de violência produzidos pelas autoridades em todas as esferas do governo e uma resposta ao recrudescimento das ações violentas e letais pela Polícia do Rio de Janeiro, que já nessa época, em julho do ano passado, já era muito forte e muito impressionante. De lá para cá, nós tivemos recordes de mortes por violência policial no Estado, vivemos casos traumáticos, inclusive com mortes de crianças, como é o caso da Ágata, do João Pedro, mas nós também tivemos vitórias, como a liminar da Suprema Corte, proibindo as ações policiais em favelas durante a pandemia, e o próprio processo de impeachment aberto contra esse governador que iniciou seu mandato prometendo orientar a sua política de segurança para o tiro na cabecinha, é também uma vitória. Desde o início, nós estabelecemos na Rede Fluminense que o entendimento da situação dos grupos armados e as disputas territoriais seriam o foco do interesse da rede no seu primeiro ano de existência. Inclusive porque o controle armado de territórios é a principal característica da violência e da criminalidade fluminense. Dessa forma, nós estabelecemos, ao longo do ano passado, diálogos com gestores, policiais e pesquisadores, e eu preciso agradecer a conversa franca, as análises inteligentes e a troca de experiências que nós tivemos com o Barata, a Bárbara Lomba, Cecília Oliveira, Cláudio Ferraz, que está aí, Isabel Couto, Zé Cláudio de Souza Alves, Leonardo Nogueira, Luiz Antônio Aires, o promotor, Rafael Soares, o jornalista, e o Zeca Borges, fundador, criador do Disque Denúncia. Além dos colegas que vão participar das 3 mesas desse seminário, cujos nomes e cujas palavras serão ouvidas ao longo desses 3 eventos, eu preciso também dizer que estiveram presentes em todo o processo de análise sobre os grupos armados do Rio de Janeiro o Daniel Missi, a Fátima Sequeto, a Joana Vargas e o Paulo Bahia. Então, nós montamos com esses processos de escuta e de diálogo os produtos. Parte deles nós vamos ver hoje, parte deles nós vamos ver nas próximas 2 meses. A próxima na segunda-feira que vem e a última na sexta-feira da outra semana. Finalmente, para encerrar, eu preciso reconhecer ainda, pensando o que aconteceu do momento da criação da rede até agora, preciso reconhecer que a rede simplesmente nem existiria sem a presença generosa, constante e paciente da Heloísa Duarte, a Elô, secretária do NECVU, do IFIX da UFRJ. A Elô nos auxiliou desde o primeiro instante
E, dito isso, eu entrego a palavra ao Daniel Hirata. Vamos que vamos, como o Hirata gosta de dizer. Boa tarde, só um momentinho, Daniel, antes de você falar. Nós estamos fechando a câmera de algumas pessoas que não estão falando, né, de quem não está com a palavra, apenas para não pesar demais a nossa transmissão e a gente não ter dificuldades, né, já que estamos ao vivo no YouTube também, ok? Daniel Hirata, professor de Sociologia e coordenador do Grupo de Estudos de Novos Legalismos, do GNI da UFRJ, da Universidade Federal Fluminense. Boa tarde, Daniel, para você falar. Boa tarde, então, para todas e todos. Obrigado, Débora, por todo o apoio aí na organização desse evento. Eu queria, em primeiro lugar, reforçar as palavras da Silvia sobre o professor Luiz Antônio Machado da Silva, que foi e continuará sempre sendo uma referência ímpar e maior para todos aqueles que trabalham nessa área de segurança pública, né? O Machado era membro da rede, apoiou todas as iniciativas com aquela generosidade fora do comum que ele era particular, né? Enfim, então, o Machado vai estar sempre aqui presente conosco. Em segundo lugar, eu queria, enfim, fazer uma menção, enfim, especial para a Rede Fluminense, né? Esse seminário, a organização do seminário, a divulgação do mapa, e dizer que essa coalizão de pesquisadores me parece que é fundamental para trazer dados que importam para informar o debate público, né? Enfim. E, por fim, em terceiro lugar, dizer também que este mapa que está sendo lançado agora é um primeiro resultado do projeto do Mapa dos Grupos Armados do Rio de Janeiro, né? Enfim, foi um trabalho colaborativo, feito por várias instituições, né? Enfim, o Laboratório de Dados Fogo Cruzado, o GNUF, o NEV da USP, o Disque Denúncia, o Pista News, mas eu queria enfatizar aqui a liderança que Maria Isabel Couto exerceu durante todo esse processo, com a maior delicadeza, generosidade e competência que lhe é própria. Enfim, só enfatizar essa posição que a Maria Isabel ocupou para todos nós que trabalhamos juntos. Enfim. Bom, a proposta, então, do mapa era subsidiar, então, enfim, pesquisadores, jornalistas, gestores públicos, operadores do sistema de justiça criminal e a opinião pública em geral para essa questão fundamental para a área de segurança pública no Rio de Janeiro, que é o controle territorial armado. Enfim, há mais de 30 anos nós temos diferentes grupos armados que disputam os territórios do Rio de Janeiro. Sempre ocorreram rearranjos, enfim, isso é próprio, uma realidade sempre em mutação, mas o que não mudou durante esses 30 anos é essa particularidade fluminense do controle territorial. Enfim, isso não ocorre da mesma maneira em todos os lugares do Brasil, e aqui no Rio de Janeiro isso é uma dimensão central, e é por isso daí que vem a importância desse mapa. Enfim. Bom, como esses grupos e essas disputas elas são muito dinâmicas, enfim, nós escolhemos então o ano de 2019, que era o último ano completo, enfim, no repositório de dados do Disque Denúncia, para servir de referência. Maria Isabel deve falar disso daqui a pouco, enfim, para possíveis comparações no futuro. Enfim, a gente está usará, a mesma base, a base do Disque Denúncia, que é uma base que nós consideramos muito boa, enfim, Valquir vai falar daqui a pouco sobre isso, enfim, é uma base que é feita pela sociedade civil, normalmente por moradores, portanto tem uma capilaridade muito grande das suas informações, e a mesma metodologia, enfim. E esse é um ponto importante. Eu tenho que fazer aqui também uma menção a todo o apoio para a questão conceitual e de classificação, enfim, no apoio na reflexão para essa construção da Joana Monteiro e da equipe do Centro de Pesquisa do Ministério Público do Rio de Janeiro, que ajudou bastante a gente. Ou seja, eu acho que esse mapa que agora está sendo apresentado, ele tem uma série de vantagens em relação
a outros levantamentos que já foram feitos, né? Porque anteriormente nós tínhamos levantamentos que eram mais localizados, ou com uma metodologia não muito clara, ou com dados que não eram públicos. E agora, né, nesse formato que nós estamos trabalhando, né, com uma mesma base e com uma mesma metodologia, uma mesma definição classificatória e conceitual, a gente, então, possibilita dados de boa qualidade e disponíveis publicamente para todos os interessados. Claro que a gente sabe, né, enfim, nós estamos assumindo que esse levantamento tem alguns limites. Nosso levantamento não é um retrato totalmente fidedigno, né, enfim, da realidade do Rio de Janeiro, né, da realidade dos grupos armados do Rio de Janeiro, né, enfim, inclusive pela dinâmica que os enfrentamentos desses grupos sempre têm, mas me parece que ele oferece uma boa dimensão, uma ordem de grandeza para essa questão que é tão importante para pensar a segurança pública no Rio de Janeiro. Nós temos, então, um mapa. Me parece que esse mapa é um marco, é um avanço no entendimento das questões de segurança pública aqui, né? Enfim, já foi divulgado pela manhã, né? Enfim, para nós também foi surpreendente a extensão do controle armado das milícias no Rio de Janeiro. E a gente chega, então, com essas informações e com esse instrumento, né, enfim, público de conhecimento em um momento crítico da vida fluminense e do país. E com isso eu encerro a minha fala, né? Enfim, nós temos eleições que estão mostrando a presença desses grupos armados, temos levantamentos que estão sendo feitos, por exemplo, pelo Pablo Nunes, do SESEC, ou Francésio Goulart, para o caso da Baixada, né? Enfim, das mortes de candidatos nesse momento eleitoral. Faz 2 anos do assassinato da Marielle Franco, e nós precisamos, então, de informações públicas e confiáveis que nos auxiliem a pensar soluções para esse momento tão crítico do Rio de Janeiro e do Brasil. Com isso, eu encerro a minha fala inicial, passando a palavra para Maria Isabel. Para Maria Isabel, é isso, né? Obrigada, Daniel. Agora, o Valquir, na verdade, Valquir Alexandre Toscano de Brito, que vai ter a palavra, e logo na sequência, Renan, depois a Maria Isabel vai falar. Valquir, a hora é sua, uma boa tarde para você. Antes, porém, já para o Daniel ir pensando, ou quem puder responder, nós temos quase 130 pessoas acompanhando essa transmissão pelo YouTube, e uma das perguntas é onde o mapa estará disponível para acesso. Então, por favor, depois, quando vocês retomarem a palavra, ou podem colocar aqui no chat, que eu dou essa informação, que é um interesse grande, né, em terem acesso. Temos pesquisadores de várias instituições aqui participando da transmissão no YouTube e que gostariam de ter acesso a essa pesquisa. Dito isso, boa tarde, Valquir, a palavra está com você. Bom, boa tarde a todos. O meu papel nessa fala é falar como a base do Disque Denúncia pode ajudar a construir um mapa e qual é a riqueza, né, do Disque Denúncia. Bom, a riqueza do Disque Denúncia são seus dados e a sua própria base de dados, que, como o Daniel falou, seja a qualidade dos dados, o volume, os detalhes de cada denúncia e a capilaridade que essas denúncias conseguem ter, faz com que todo o processo de coleta da central de atendimento ajude a ter denúncias cada dia com maior quantidade de informação. E eu queria destacar principalmente o treinamento dos atendentes no acolhimento e na classificação, né, dessas denúncias, que são de diversos tipos de crime, e são mais de 170 tipos, e aonde esse treinamento, essa empatia, esse acolhimento dos atendentes faz com que a base se reflita nessa qualidade de dados. Tá? Então, o denunciante ele tem um canal, né, de voz onde ele é acolhido nesse tipo de denúncia que é realizado. Bom, e qual é a relevância disso e qual é a riqueza disso? A relevância é que o uso do dado para a solução de problemas, né? É o trabalho do dado, né? O que é denominado hoje na área tecnológica como data driving, que seria a cultura do valor da informação orientada a dados para auxiliar tomadas de decisão, e que tem tudo a ver com a parte de segurança pública.
Bom, isso tem a ver também com a parte de inteligência e o mundo sob uma ótica de Big Data, de grande quantidade de dados. A gente está falando de uma grande quantidade de denúncia que passou por todo um processo de limpeza para, nesse processo de limpeza, possibilitar análise, não só para esta pesquisa, como para todas as outras que vêm sendo feitas com a base do Disque Denúncia. Então, toda a parte de volume, variedade, velocidade, veracidade, lembrando que não tem só informação, existe dado e informação, você consegue classificar um pouco isso, consegue ordenar esse processo, e isso tudo, nesse estudo e em outros, a gente acompanha a metodologia de limpeza desses dados. Por quê? Principalmente porque, independente da técnica ou do script de limpeza que é utilizado, a gente precisa realizar e manter o anonimato desses denunciantes. Então, todo o processo de script de limpeza dos bairros, para que se gere um código de geolocalização, nesse caso aqui, para a construção do mapa, ele precisa super ser bem tratado para que eu preserve sempre o anonimato, que é um dos pilares do Disque Denúncia, e que o denunciante faz a denúncia exatamente com a garantia desse anonimato. Então, independente da tecnologia utilizada, o anonimato sempre é garantido. Isso faz parte do processo de coleta, desse pré-processamento, que a gente chama de limpeza, de data cleaning, que acho que a Bel vai falar um pouco mais sobre isso, e aí sim a parte de mineração e análise e estudos metodológicos. Então, a minha fala é mais para o poder de riqueza e de qualidade dos dados serem utilizados em pesquisas. Eu acho que é isso. Muito obrigada, professor Valquir. Agora, Renan Silva, fundador e CEO do Pista News. Também a fala é sua. Deixa eu abrir sua câmera, Renan. Olá, Renan. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar todos os envolvidos nesse projeto, que eu acredito ser super importante. Esse projeto, ao meu ver, ele visa orientar e expor alguns detalhes que, antes desse projeto, eles estavam, de certa forma, inacessíveis. Existiam os dados do Disque Denúncia, mas não existia algo interativo e intuitivo e também fácil, simples de compreensão. Então, eu acredito que esse projeto ele é super importante e, além da importância dele, ele é super útil nesse momento tão crucial em que estamos vivendo nesse momento, esse período de eleição. Eu sou o fundador e o CEO do Pista News. O Pista News ele é basicamente uma plataforma digital que ele conecta pessoas a informações. Para tornar possível essa conexão entre pessoas e algumas informações, nós temos um think tank por trás desses projetos que são públicos. Esse think tank, ele basicamente reúne as informações, ele faz uma reunião, ele faz uma triagem de dados, ele faz uma análise, e algumas informações cruciais nós transformamos em notícias para, de certa forma, transformar essas informações ocultas, digamos assim, públicas. E é muito importante falar sobre esse projeto, e eu tenho um carinho muito especial por ele, porque por volta de 2018, acho que no mês de novembro, no final do ano de 2018, o Pista News ele teve a iniciativa de construir o mapa das comunidades. Inclusive, está disponível no YouTube, caso os espectadores tenham interesse de saber mais. Desde 2018, a equipe do Pista News ela busca montar algo intuitivo e simples. O projeto principal do Pista News, o pioneiro do Pista News, não é esse.
ele foi classificado e lançado oficialmente com o nome de mapa. Ele é um mapa político do Rio de Janeiro, mas ele foi intitulado como Mapa Oficial das Comunidades do Rio de Janeiro, visando facilitar a informação para a pessoa, porque em uma pesquisa não é comum que a pessoa pesquise mapa político do Rio de Janeiro. Então, o Pista News ele decidiu fazer algo fácil, intuitivo, levar essa informação ao público de forma simples e rápida. O Pista News, nesse projeto atual, ele teve um papel de fornecer alguns polígonos, praticamente essas demarcações disponíveis no mapa desse projeto. O Pista News forneceu algumas demarcações. Em conjunto com as informações do Disque Denúncia, foram feitas análises, onde foram cruzados os dados do Pista News junto com os dados do Disque Denúncia, a fim de encontrar possíveis erros, possíveis variações que no mapa do Pista News estivesse uma coisa, mas na informação do Disque Denúncia estivesse outra. E eu acredito que esse mapa ele é super, super importante, não só para o momento político, como citado anteriormente, mas também para a segurança pública. Mas além da segurança pública em questão de polícia, essas questões, mas para a segurança da sociedade como um todo. Porque inúmeras pessoas existem inúmeros casos de pessoas que entram em locais dominados por criminosos e acabam sendo alvejados por disparos de arma de fogo e acabam perdendo suas vidas de uma forma assim boba, simples, que poderia ser evitada com a divulgação dessa informação. Então, o intuito principal do Pista News, a iniciativa, foi conseguir diminuir essa problemática. E caso alguém tenha interesse em buscar e conhecer também as notícias, existe o canal Pista News, para quem quiser conhecer, é só dar uma pesquisada breve, eu acho que você consegue achar de forma simples, intuitiva. Eu também gostaria de ressaltar que esses dados eles são do ano de 2019. E o Pista News, desde 2019, como citado anteriormente, ele começou esse levantamento, essa reunião de dados, essa criação dessa plataforma um pouco mais intuitiva. E atualmente o mapa desse ano de 2020 ele possui mais de 1.000 comunidades demarcadas. E como o Irata ele ressaltou no momento de apresentação dele, é super importante ressaltar que esse mapa ele não vai ficar só fechado em 2019, porque essa é mais ou menos uma apresentação inicial do projeto, fazendo com que seja possível também uma análise histórica e também uma análise em tempo real do que acontece. Então, essa é uma apresentação do projeto, deixando claro que ainda existem muitas coisas para serem otimizadas nesse projeto, mas eu acredito que nessa breve apresentação minha e de todos os outros integrantes de antes e dos que ainda vão vir, fique claro a importância desse projeto para a sociedade, no âmbito de segurança, para a pessoa poder exercer o seu direito de ir e vir, sem se preocupar em tomar um tiro ou não. Também é muito importante no quesito do setor de inteligência, para tomada de decisões, como o Valquírio acabou de citar na apresentação dele. E eu creio que todos os envolvidos eles têm também uma paixão por esse projeto, então eu acredito que ele tem tudo para dar certo. E finalizo aqui minha fala e abro para o próximo na mesa. Muito obrigada, Renan. Bom, eu não sei o que está acontecendo, eu estou colocando o link que é da plataforma Fogo Cruzado, onde o mapa está disponível, mas eu estou vendo aqui que vocês estão dizendo que não estão conseguindo ver. Eu vou passar a palavra agora para Maria Isabel Couto, que é gestora de dados da plataforma Fogo Cruzado, e aproveito para pedir, Isabel, que você fale qual é o link, né? Já que eu não estou conseguindo escrever qual é, então diz para o pessoal onde é que está o mapa. Boa tarde, a palavra está com você.
Olá a todos que estão nos assistindo, muito boa tarde. Eu vou dividir minha fala em 2 momentos, então depois eu vou falar um pouco sobre o projeto e os próximos passos, mas agora eu queria falar um pouco sobre a metodologia, né? Que é uma pergunta que hoje várias pessoas têm feito para a gente. Como o Valquir já falou muito bem sobre a base do DD, né? E o que ela nos fornece foi um dos nossos insumos. E o Renan também falou sobre o Pista, né, e como os polígonos desenhados pelo Pista ajudaram a gente a compor esse mapa. E aí eu queria explicar um pouco o que a gente fez e algumas escolhas. Com relação às denúncias, é muito importante dizer que, enfim, é um universo enorme de denúncias, né? Só que em 2019 a gente trabalhou com quase 38 mil denúncias, e são denúncias só de tráfico de drogas e de milícias, de atuação, né? De milícias recebidas pelo DD. E aí, só que a gente não queria falar sobre a presença desses grupos de forma dispersa, a gente queria falar sobre, de fato, o domínio, né, e como essas áreas de domínio impactam a população. Então, a gente fez um esforço muito grande de ler essas denúncias para justamente pensar em qual seria o conceito que a gente ia usar para caracterizar esse domínio. Com relação ao tráfico de drogas, né, aos grupos de tráfico de drogas e o que a gente encontra na base do DD, foi um trabalho mais fácil, porque a maior parte das denúncias são relacionadas a alguma forma de mecanismos de controle do território, como, por exemplo, a colocação de barricadas para impedir a circulação de outras pessoas, a proibição de que determinados grupos circulem. E uma parte considerável, a maior parte, é de venda de drogas mesmo num determinado território. Então, nesse sentido, era razoavelmente fácil classificar esse domínio, mas no caso das milícias era muito mais complexo. A gente tem uma gama muito grande de atividades, o que a gente chama de práticas milicianas. Então, a gente tomou um cuidado de categorizar e observar cada denúncia, categorizando como se aquela denúncia caracterizava um controle territorial, se caracterizava práticas comerciais de mercado, né, controles de mercado relacionados à milícia, e aí a gente está incluindo desde do monopólio coercitivo na comercialização de produtos essenciais, como gás, água, internet, passando pelo controle, por exemplo, de meio de transporte, chegando, inclusive, na própria controle do mercado imobiliário na região. E um terceiro elemento que importa para a gente também é a regulação social, com códigos de conduta estritos naquele local. Então, são 3 elementos, uma combinação desses 3 elementos que a gente usou para caracterizar essas áreas de milícia. Depois, a gente colocou tudo que estava sendo classificado como tráfico e milícia no mapa, e aí a gente cruzou as informações em cada polígono para chegar em o que seria área de milícia, ou área de tráfico, ou áreas em disputa. E aí a gente fez a análise com base... A gente fez 2 análises espaciais. A primeira análise é a análise com os polígonos criados e cedidos pelo nosso parceiro Pista News, por 2 motivos. A gente acredita que é importante ter uma análise o mais granular possível da situação. Então, a gente queria trabalhar com polígonos relativos a favelas, mas quando a gente pensa, por exemplo, em milícias, elas não atuam só em favelas ou conjuntos habitacionais, elas abrangem um espectro maior também de bairros e subbairros. E existe, né, no Rio de Janeiro o shapefile do MP em mapa, MP em loco, de favelas, mas ele não tem essa mesma riqueza do Pista News de agregar outros tipos de polígonos. Essa é a primeira versão ainda. Um dos passos que eu vou falar depois, a gente vai estar trabalhando em conjunto com o Pista News para tornar
esse mapa ainda mais rico, e aí a gente, no futuro, vai ficar só com esse mapa mais granular. Mas, para esse momento, para não perder as informações que não cruzam com esses shapes, a gente também trabalhou com uma versão da análise a partir dos bairros, né, no shapefile que está disponível para qualquer pesquisador no MP in Loco, um trabalho espetacular e essencial do Ministério Público do Rio de Janeiro, e aí a gente fez análises em cima dos bairros, que é muito importante para entender principalmente a atuação das milícias, mas também é importante para entender a atuação do tráfico. E agora eu vou passar a palavra para o Eric, para ele falar um pouquinho sobre as técnicas que ele usou. Sem o Eric, nada disso teria sido possível. Então, eu vou passar para ele e depois retorno para falar dos próximos passos da nossa pesquisa. Desculpa, eu esqueci de falar, né? O link aparentemente não está funcionando, o link que eu passei. Vocês encontram no site do Fogo Cruzado, tem uma seção chamada Notícias. A primeira notícia que vocês vão encontrar é justamente um texto sobre o lançamento do mapa, e lá tem o link, tanto para o mapa quanto para um documento de apresentação básico da metodologia do mapa. Obrigada, Isabel. Bom, quem está acompanhando pelo YouTube pode enviar sua pergunta, manda pergunta no chat, que a gente vai tentar fazer aqui para os pesquisadores, para todo mundo incluído nessa pesquisa. Eu quero apresentar, então, agora Eric Gomes Neto, que vai falar um pouquinho também sobre esse estudo. Ele é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Católica de São Paulo, no Peru. Boa tarde, Eric. A palavra está com você. Boa tarde a todo mundo, pessoal. Eu quero começar a minha fala agradecendo muito pela colaboração, né, pela parceria com o Disque Denúncia, com a Universidade Federal Fluminense, com o Pista News, né? Foi muito boa toda essa parceria e o mais importante é que deu um resultado muito interessante e muito útil, né, para todo mundo aqui. Então, o que eu vou apresentar agora basicamente alguns comentários, né, sobre aspectos um pouco mais técnicos. Na verdade, eu sou formado em computação, né, em ciência de dados, e a minha participação no projeto era basicamente a introdução desses algoritmos computacionais e algumas técnicas de ciências de dados, né, inicialmente nesta primeira versão, para ajudar na classificação e depois montar um mapa mesmo, né, a visualização interativa. E, bom, nos seguintes passos também teremos alguns outros modelos mais sofisticados, né, que basicamente é a nossa ideia. Então, começar dizendo que o problema, né, o problema que temos abordado aqui é logicamente muito importante, né, que mostra muitos desafios na análise desses dados, né, tanto pelo lado do volume de dados, como pela variedade deles, né, e essencialmente, né, tem uma grande repercussão na forma de entender a dinâmica como as facções e como as milícias, né, inicialmente no 2019 é que mudam, né, como que muda essa dinâmica. Já a combinação de ciência de dados e especificamente com as ciências sociais mostra uma grande oportunidade para abordar problemas que antes tinham sido pouco explorados, né, por muitos pesquisadores e em geral por muitas áreas de estudo. E, claro, esse estudo que temos feito, né, claro, é apoio para a pesquisa, apoio para a ciência, mas também é apoio para os pesquisadores, um apoio para as autoridades, né, que podem usar esse conteúdo, né, tirar algumas conclusões para ajudar na tomada de decisões, né, e especificamente, por exemplo, para a geração de políticas públicas de segurança,
lá no estado do Rio de Janeiro. Essa primeira versão do mapa de domínio, né, já falando um pouco mais do aspecto técnico, é o resultado de métodos de processamento de linguagem natural e visualização interativa de dados, né? Como eu falei agora há pouco, o nosso público-alvo são os pesquisadores envolvidos em temas de violência, para ajudar a complementar seus estudos, estender eles, né? Mas também o cidadão carioca, né? Que quer entender como que está mudando o domínio nas regiões próximas do seu lar, né? Então, é muito importante ter uma visibilidade e um impacto social muito forte. Isso, acredito que já ficou bastante claro com as falas preliminares. Eu quero mostrar rapidamente aqui como que funciona o mapa, né, na versão interativa. Por favor, só me confirmem se estão conseguindo. Ok. Então, essa versão interativa do mapa que temos feito, né, como pode ser visto, né, aqui no mapa, tem um mapa geográfico de Rio de Janeiro, né, onde ressaltamos com cores as regiões dominadas por cada uma das facções e milícias que temos reconhecido, né, em vermelho, logicamente, o Comando Vermelho, em verde tem o Terceiro Comando Puro, em amarelo tem o Amigo dos Amigos, em azul temos milícia e em cinza temos os polígonos, neste caso os territórios, né, que estão considerados como em disputa, porque tem mais de uma facção ou milícia que tem incidências dentro dessa região, né? Acho que depois a Bel e o Daniel vão conseguir dar alguns detalhes sobre a classificação, né? Alguns detalhes maiores sobre a classificação. Então, pode interagir com o mapa aqui para aumentar ou diminuir a escala, né? Com a finalidade de ter essa granularidade, né? Conseguir, que mencionava a Isabel agora há pouco, de ter essa granularidade e ter um maior detalhe para você conseguir navegar no mapa e conseguir ver em detalhe quais que são as regiões que estão sendo dominadas por alguma região específica. Outra coisa que temos aqui é uma pequena janela para fazer a filtragem, né? Nós poderíamos querer só inspecionar talvez a camada do Comando Vermelho, né? Então podemos tirar todas as outras camadas, né? Todas as outras facções e milícias, não? E ficaríamos somente com o Comando Vermelho. Mas também, claro, podemos fazer essa filtragem interativamente, né? Bom, temos um link bom, na verdade é um link temporário desse mapa, que é esse aqui. Não, vou passar depois para vocês exatamente qual que seria bom, esse é o endereço temporário, né? Porque nesse momento estamos configurando ainda o link permanente para essa primeira versão do mapa. Mas o link temporário é esse aqui, né? Então já dá como para mexer um pouco na versão interativa e que, bom, todas as pessoas interessadas possam mexer um pouco com esses dados e visualizar qual que foi o resultado da nossa análise. Então, por minha parte é isso. Novamente agradecer a todas as pessoas envolvidas no projeto. Foi muito legal trabalhar com vocês, né? Especialmente eu queria ressaltar a presença bom, a presença, a colaboração, o apoio, né, do Bruno Paes, que foi um pesquisador, que é um pesquisador, na verdade, envolvido no trabalho, mas também um promotor do trabalho. Então, eu agradeço muito o trabalho dele também.
né? E, bom, é isso. Obrigado. Muito obrigada, professor. Eu vou pedir apenas para que você feche a tela de apresentação. Sim. Eu vou chamar novamente a Maria Isabel Couto, que vai falar um pouco dos próximos passos desse projeto. Vamos só aguardar a tela ser encerrada, já foi. Bel, está com você. Bom, o objetivo maior de hoje era apresentar para vocês, né, para o grande público, esse que é um mapa que a gente está debruçado em cima dele há 18 meses, trabalhando incessantemente. É isso que outros colegas já falaram, com muita paixão e quase nada de recurso, assim, dependendo do conhecimento técnico e inovador que cada um dos grupos que compõem esse projeto certamente tem, né? Somos todos aqui pessoas muito dedicadas à ideia de promoção, né, de produção de um conhecimento comum que possa ajudar o Rio de Janeiro a enfrentar o que não dá para dizer que é um momento difícil, mas é uma história difícil, né? O Daniel chama atenção, a história do domínio de grupos armados sobre territórios diversos do Rio de Janeiro, ela tem mais de 30 anos. E uma das coisas que sempre ficou muito clara para a gente, que a gente vem debatendo há um tempo, é que por mais que a gente tenha esforços de pesquisadores brilhantes tentando desdar esse nó e entender como que a gente resolve, né, esse problemão que a gente tem, tinha um elemento que tornava a falta de um elemento, além de outros, obviamente, tornava muito difícil qualquer diagnóstico preciso sobre a situação do Rio de Janeiro. E o elemento que faltava era um mapa histórico, né? Importante dizer que o pessoal do Pista News está fazendo um trabalho brilhante já há mais de um ano com o mapa. E o que a gente sempre conversou, né, com o Pista, como parte desse projeto, é que o mapa do Pista ele é super necessário e ele é super importante. E eles estão fazendo um trabalho colaborativo de atualização disso em tempo real que o Rio de Janeiro precisa. Mas para entender os processos maiores do Rio de Janeiro, a gente precisa também de um mapa histórico. E um mapa que, inclusive, antecede a existência do Pista News. E, para isso, a gente tem o DD, que tem uma das bases de dados mais ricas sobre segurança pública e mais antigas do Rio de Janeiro. O que faltava era um esforço coletivo para transformar isso em dados acessíveis para toda a população. Esses dados, como o Renan e como o Eric já chamaram a atenção, eles são importantes para qualquer morador do Rio de Janeiro entender por onde ele está navegando e conseguir entender e questionar políticas públicas. Ele é importante para os pesquisadores, porque a gente precisa fazer diagnósticos finos e certeiros de quais são os problemas do Rio de Janeiro, para a gente conseguir, de fato, resolver os nossos problemas. E, embora sejamos pesquisadores muito, muito competentes, é difícil fazer um diagnóstico fino às cegas. E, basicamente, o que a gente estava tentando fazer era isso. A gente não conseguia enxergar o cenário macro. E para os gestores públicos, da mesma forma, né? Existem rumores, se existem ou não mapas na inteligência do sistema de justiça criminal do Rio de Janeiro, se existem ou não, mas não é só o sistema de justiça criminal que precisa desses mapas, a saúde precisa desses mapas, a educação precisa desses mapas, a assistência social precisa desses mapas, qualquer política urbana e de moradia depende desses mapas, porque as políticas elas não são feitas no vácuo, as políticas são feitas numa realidade concreta, e a realidade concreta que o Rio de Janeiro enfrenta é uma realidade onde esses grupos eles têm domínio e influência local. Então, esse mapa histórico era importante. A gente está lançando aqui hoje o protótipo de 2019. A gente vê defeitos no mapa, isso é muito importante deixar muito claro, mas a gente quis expor uma primeira versão com a metodologia nua e crua, do jeito que a gente pensou, sem alteração, sem refinar ali pontualmente, porque a gente está aqui testando uma metodologia e a gente espera, claro, qualquer crítica que venha para ser construtiva, porque nos nossos próximos passos, e aí eu vou falar um pouco dos próximos passos,
está a construção desse mapa histórico. A gente quer construir esse mapa pelo menos desde 2005 até agora e continuar atualizando ele, juntando, né, numa colaboração muito próxima entre o Disque Denúncia e o Pista News, para manter esses mapas sempre atualizados e para eles terem o maior alcance que eles possam ter, né, cobrindo toda a região metropolitana, não, desculpa, todo o estado do Rio de Janeiro. Então, os próximos passos são caminhar ao longo do tempo, e para isso a gente e refinar esse mapa. Para isso a gente precisa avançar em duas frentes. Uma frente diz respeito à parte técnica, que o Eric está tocando brilhantemente, que é aplicar metodologias de linguagem de processamento natural para justamente extrair com mais eficácia e um pouco menos de trabalho humano, porque esse mapa foi muito trabalhoso de construir, as informações de anos anteriores. Por outro lado, a gente quer também avançar no georreferenciamento de diversos territórios do Rio de Janeiro. Então, a ideia, como eu já disse antes, não é mais para o futuro, não é mais trabalhar com os geomas dos bairros, é trabalhar com os polígonos do Pista News e enriquecer, trabalhar com o Pista para enriquecer isso, para cobrir todo o estado do Rio de Janeiro. E a gente tem ainda uma terceira frente, que é pensar em trazer ainda mais fontes de informação para que esse mapa tenha uma cobertura maior e tenha uma precisão maior. Então, a gente pensa em trabalhar, por exemplo, com vários blogs que cobrem a situação da segurança pública no Rio de Janeiro, com informações que saem na imprensa, enfim, com a própria colaboração da população. São questões que estão na nossa cabeça, e aí esses são, digamos, o primeiro grande passo, que é dividido em 3, e para além disso, a gente também tem a intenção de entender melhor divisões, diferenças de práticas desses grupos, como elas evoluíram ao longo do tempo, são questões que a gente quer abordar, e a gente quer abordar também diferenciações dentro das milícias, que nesse momento a gente está trabalhando as milícias como um grande conjunto azul, e a gente pretende refinar, né, diferenças entre grupos milicianos, isso é muito importante. E, por fim, colocar esse grupo aqui aberto à participação de outros pesquisadores que queiram colaborar. Como eu disse, a gente tem feito esse mapa ainda sem recursos. É muito difícil fazer ele sem quase nenhum recurso. Acho que a gente teve... O Irata conseguiu algum apoio da BOL, mas a gente está fazendo isso quase sem nenhum recurso, e todos nós participamos de instituições, de organizações que são importantes para o Rio de Janeiro e que têm suas atividades fins também. Então, nos próximos dias, semanas, meses, a gente vai estar correndo atrás de financiamento para conseguir montar uma equipe integralmente dedicada à construção desse mapa, para que ele possa estar pronto o mais rápido possível, para que todos possam usar. E isso é muito importante. A gente está aqui construindo um mapa que se propõe a ser aberto para qualquer pessoa. Nesse momento, vocês só conseguem ver o mapa e um texto nos sites, mas nos próximos dias a gente vai trabalhar para divulgar a metodologia completa e, inclusive, os arquivos dos shapefiles, para que qualquer pesquisador possa usar isso para aplicar suas próprias análises. Não sei se o Daniel quer completar alguma coisa. Bom, obrigada, Isabel. Daniel, quer falar alguma coisa? Senão eu vou passar já para os comentários do nosso próximo participante. Pode passar, Débora. Vamos seguir. Certo. Bom, então, eu chamo agora Michel Missi, professor do programa de pós-graduação em Justiça e Segurança da UF e coordenador do Núcleo de Estudos da Violência Urbana da UFRJ. Boa tarde, professor. A palavra está com você. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos e todas. Para mim é um prazer muito grande. Eu que estou há 40 anos trabalhando nessa área temática,
É um prazer muito grande de participar desse momento, que, a meu ver, é um momento histórico, é um momento muito importante. É a primeira vez, em todo esse tempo, que se faz um trabalho com essa magnitude. Em primeiro lugar, foi um resultado cooperativo. Eu não sei até que ponto isso resultou da nossa iniciativa de criarmos uma rede de pesquisadores, mas, coincidentemente ou não, foi um primeiro grande trabalho cooperativo de vários centros de pesquisa envolvidos, aí, inclusive, o NEV, da Universidade de São Paulo. Quer dizer, então, eu quero, antes de mais nada, cumprimentar e dar meus parabéns à Isabel Couto, ao Daniel Irata, ao Brito, ao Eric Gomes, ao Renan, enfim, a todos vocês que fizeram esse belíssimo trabalho. Em segundo lugar, eu confesso que, quando o Irata me comentou algumas coisas de que iam trabalhar com disque denúncia e tal, eu fiquei assim, meio receoso. Será que isso vai dar certo? Porque o disque denúncia tem muitas denúncias que também não são muito confiáveis, enfim, e é uma variedade muito grande de denúncias e de situações. Eu confesso que eu fiquei um pouco receoso. Mas, olha, o resultado não só confirmou que a escolha do disque denúncia foi absolutamente acertada, inclusive vai permitir retroagir o mapa para anos precedentes, como também vai permitir, junto com, naturalmente, com o Pista News, junto com o Fogo Cruzado, junto com os pesquisadores de outros grupos de pesquisa das universidades, junto com os ativistas de inúmeros movimentos sociais do Rio, a alcançarem uma precisão ainda maior. Por que isso é importante? Bom, a Isabel acabou de dizer claramente, né, de que isso não é apenas um instrumento dos agentes de políticas públicas, dos policiais ou do Ministério Público. Isto é algo que interessa a toda a sociedade, e não só a área de segurança pública, interessa a área de educação, interessa a área de saúde, etc. Por quê? Porque assim você tem condições de saber onde você está efetivamente lidando, com quem, como e quando. Há uma dificuldade muito grande ainda de se reconhecer que essas são áreas, né, onde é difícil o Estado exercer controle permanente. E quando isso acontece, o caminho é sempre o caminho político, o caminho da negociação, o caminho do avanço sob condições negociadas, e não com base apenas e exclusivamente na repressão violenta, até porque a maior parte dos moradores dessas regiões não tem nada a ver com facção, ou com milícia, ou com nada disso. Mas a esmagadora maioria são trabalhadores, são pessoas que estão ali vivendo com muitas dificuldades, inclusive por causa do domínio local. Então, o mapa tem, além de tudo, a vantagem, né, de tornar isso claro publicamente. Eu digo isso porque, como pesquisador antigo nessa área, eu tive acesso a levantamentos, não a mapas, mas levantamentos feitos, muito provavelmente, por policiais ou por grupos de policiais, porque eram levantamentos que você encontrava na internet, né? Mas, como eram as únicas fontes que a gente tinha, né, a gente trabalhava com elas. Eu fiz a amostragem para verificar o quanto o levantamento de 2009, por exemplo, era razoável. E me pareceu razoável, pela amostragem que eu fiz na época. Depois, em 2014, teve um levantamento da Polícia Federal, que não era muito diferente do levantamento de 2009. Mas eram listagens, né? Agora nós temos, efetivamente, uma distribuição geográfica, geopolítica, por assim dizer, não é? Dessas várias facções, porque a milícia também é uma facção. E, com isso, nós temos a possibilidade de acompanhar, inclusive retroativamente, as mudanças que possam ou estão ou virão a ocorrer nesse cenário. Eu vou confessar que, comparando os dados com os levantamentos anteriores, eu fiquei muito surpreso. Fiquei surpreso, primeiro, porque o levantamento de agora, feito agora,
não é, com toda a metodologia, com o uso do Disque Denúncia, coincide em a mais de 90% com o levantamento de 2009, portanto, de 10 anos atrás. Com algumas diferenças, com algumas áreas que foram realocadas por outras facções, poucas, no máximo 10%, você tem uma consolidação do cenário no município. No município do Rio de Janeiro, você tem uma consolidação, né, de 10 anos de áreas que permanecem com os mesmos grupos. Tá? Isso, para mim, foi surpreendente. Uma segunda constatação foi uma queda relativa das áreas dos amigos em comparação com o aumento das áreas do terceiro comando puro nesses últimos 10 anos, sabendo-se que o terceiro comando puro, TCP, tem, eventualmente, alianças com milicianos e até mesmo com policiais. E, finalmente, um aumento forte que não pôde ser verificado nos levantamentos anteriores, mas fica patente pelo noticiário da imprensa, na região metropolitana como um todo, principalmente na Baixada, São Gonçalo e Niterói. Então, só isso aí, né, já dá uma ideia de como essa aparente coincidência dos dados atuais com os dados de 10 anos atrás, por um lado, legitima o levantamento antigo e, por outro lado, legitima o levantamento atual. Quer dizer, na verdade, os dois levantamentos, com todas as diferenças que possam ter seguido metodologicamente, provavelmente o levantamento de 2009 era muito mais precário do que o atual, mostram que em mais de 200 logradouros da cidade, bairros, áreas, favelas, conjuntos habitacionais, houve uma certa consolidação da maior parte dos grupos que já estavam ali. Tá? Isso é surpreendente. As exceções são conhecidas, a imprensa noticiou bastante, tanto na Maré quanto na Rocinha e no Vidigal, mas são, na verdade, exceções, se comparados. Não é? Agora, você tem, e isso é uma outra novidade no mapa atual, a identificação das áreas em disputa. Enfim, encerrando, eu quero mais uma vez me congratular com vocês que fizeram esse trabalho magnífico, esse trabalho incrível, que não é só este, porque ele, na verdade, como já ficou claro, é um trabalho piloto que vai ter desdobramentos, aperfeiçoamentos para os próximos anos e que também tem a capacidade de ser retroativamente feito para termos uma visão histórica de todo esse processo. Meus parabéns e, como diz o Daniel Hirata, vamos que vamos. Muito obrigada, professor. Bom, vou passar agora as perguntas, né? Eu vou começar com uma pergunta da imprensa que está participando também dessa transmissão. Então, tem uma pergunta aqui do Lucas Altino, do Jornal Globo. Ele quer saber a respeito dos bairros em disputa, e eu vou direcionar essa pergunta para Maria Isabel. Vocês observaram algum tipo de padrão? A maioria foi de disputa de milícia e tráfico ou entre facções do tráfico? Houve também casos em que as denúncias mostraram presença de mais de um grupo no bairro, mas sem necessariamente relato de disputa e guerra pelo ponto? Sim, ótima sua pergunta, Lucas. Não existe um padrão claro nessas disputas, a gente viu disputas de todos os tipos, entre tráfico e milícia, entre grupos diferentes do tráfico. Foi um ano movimentado, 2019, a gente acha que quando trabalhar os dados de 2016 e 2007 vai ser bastante mais movimentado, né, pelo que a gente tem experiência e espera, mas 2019 foi um ano movimentado. Então, por exemplo, ali, quando a gente observa o mapa que vocês têm acesso, que são os mapas dos polígonos do Pista, a gente tem alguns polígonos em disputa. Quando a gente olha para o mapa de bairros, aí a gente vê essas disputas aumentarem mais justamente pela presença de mais de um polígono no mesmo bairro.
a gente viu realmente disputa de todos os tipos, né? Por exemplo, ali na região da Grande Jacarepaguá, a gente viu uma disputa muito grande de milícia com tráfico, mas caminhando, por exemplo, para o centro da cidade do Rio, a gente viu bastante disputa entre grupos do tráfico de drogas diferentes. A gente está falando ali, por exemplo, de um momento em que formou-se o TCA, o Terceiro Comando dos Amigos, e depois se dissolveu, né, em 2019 ainda. Então, disputa entre a DA e o Terceiro Comando foi algo frequente também, mas também entre o Terceiro Comando e o Comando Vermelho. Então, nesse sentido, a gente viu de tudo. A gente se deparou, sim, com denúncias também de atuação conjunta, tanto entre grupos de traficantes, como eu disse, a gente, em 2019, no início do ano, a gente ainda tinha o fenômeno do TCA, que depois se dissolveu, então ali apareciam denúncias do Terceiro Comando e a DA atuando juntos, e a gente também viu denúncias da milícia atuando com algum grupo do tráfico, principalmente o TCP. A gente, nesse momento, classificou essas áreas também como em disputa, a gente não diferenciou cooperação em disputa, principalmente porque o que a gente viu em 2019 foram cooperações ainda muito tensas e muito incertas, que às vezes começavam como uma cooperação, mas acabavam como uma disputa daquela área. Então, a gente optou por colocar, sempre que tinha atuação conjunta ou uma disputa mesmo pelo território, como em disputa. Foi a decisão que a gente tomou por enquanto, metodológica. Bom, eu vou passar agora para as perguntas que chegaram pelo canal. Tem vários comentários, né? Algumas pessoas estão pedindo contato, pedindo e-mail, pedindo para colaborar, como podem colaborar com o mapa. E aí eu vou pedir a gentileza dos nossos pesquisadores para que comentem, né? Para que respondam no próprio YouTube, na transmissão, né? Isabel, se você tiver agora algum e-mail para informar, fica à vontade, pode informar. Opa, vocês podem entrar em contato com o e-mail contato@fogocruzado.org.br. Daniel, vocês têm algum, não sei se o pessoal do Gene tem algum e-mail institucional? Não, eu acho melhor centralizar aí com vocês, Maria Isabel. Acho que é mais fácil, porque a gente recebe tudo no mesmo lugar. Tudo bem, então contato@fogocruzado.org.br a gente responde. Se for uma enxurrada, talvez eu demore um pouquinho, gente, mas a gente responde. Bom, já aproveitando você mesma, Maria Isabel, o Diogo, ele pergunta, primeiro ele parabeniza pelo projeto e pergunta se existe ou existirá alguma versão baixável do mapa para uso offline. Sim, vai haver. A gente está lançando esse protótipo um pouco na correria, mas em algum momento, em breve, a gente vai ter uma página certinha com o mapa embedado, não vai ser mais do GitHub do Eric, com a metodologia de escrita, e ali vocês vão poder baixar os shapefiles do mapa. Mas, enquanto isso, vocês podem usar o e-mail que eu já passei, se vocês quiserem, para pedir os shapefiles, e a gente disponibiliza. O Lucas pergunta se já seria possível ver nos dados alguma diferença entre os diferentes grupos de milícia. Olha, a gente quer trabalhar com isso, mas ainda não conseguimos. Na primeira conversa que a gente teve há 18 meses atrás, lá em São Paulo, na neve, eu e o Daniel, a gente comentou, vamos mapear os diferentes grupos de milícia. E aí o Bruno até chamou nossa atenção. Vamos fazer o que dá primeiro e depois a gente vai pensando em outros desdobramentos? Então, está no nosso horizonte, a gente sabe que não existe a milícia, são as milícias, a gente tem consciência disso, mas nesse momento a gente ainda não consegue diferenciar. A gente vai precisar
fazer um mapeamento de rede através de pessoas e entender quem são os chefes de cada milícia mais fino. Isso demanda muito estofo e muita coragem que, nesse momento, a gente ainda não consegue fazer. A Stephanie pergunta se é possível falar um pouco mais sobre como é decidido se um território tem domínio ou está em disputa. A gente classificou a disputa de duas formas. A primeira era através de denúncias que falem de disputas especificamente. Então, a gente tem tanto denúncias que falam de cooperação, quanto denúncias que falam de disputa. Então, elas mencionam mais de um grupo na mesma denúncia, e aí a gente classificou elas como em disputa. Porque a gente foi classificando cada denúncia de acordo com o controle ADA, TCP, CV, milícia ou em disputa. E aí, cada uma dessas denúncias é georreferenciada e plotada no mapa. E aí, quando a gente plota elas no mapa, a gente faz uma análise a partir de polígonos, né? Então, a gente fez a análise a partir dos polígonos do Pista News e uma análise a partir dos polígonos dos bairros. A gente gera contagens de cada uma dessas classificações dentro de cada polígono. E aí a gente observa cada polígono para determinar se existe o domínio de algum grupo ou se esse grupo está em disputa. E aí isso depende, a gente estabeleceu alguns critérios matemáticos para isso nesse momento. Então, se só tem denúncias de um grupo, o grupo tem domínio. Se a gente tem denúncias, se mais de 80% das denúncias são de um grupo, e não existem mais de 10 denúncias individuais de outro grupo, o grupo tem domínio. E aí a gente foi estabelecendo uma série de critérios para caracterizar o domínio, e aí o que não caracterizou o domínio e tinha denúncias, virou áreas em disputa, o que não tinha denúncias virou áreas sem denúncias. Só lembrando que antes desse trabalho mais quantitativo, a gente fez um trabalho qualitativo de classificação das denúncias, porque a gente trabalhou com uma base de quase 38 mil denúncias e só 10 mil delas a gente considerou que eram denúncias que validavam, que tinham informações que caracterizavam o domínio daquele grupo naquele território. As outras quase 20 mil, não, quase 30 mil, a gente descartou porque, de diversas formas, a gente não considera que são denúncias que possam ser atribuídas ao domínio territorial daqueles grupos naquele território. Bom, Herculano, do portal UOL, pergunta a respeito desse cenário de disputa entre grupos rivais. Há alguma estatística relacionada a isso? Estatísticas, por exemplo, de disputas que envolvam a milícia? Desculpa, você pode repetir? Eu não entendi. Sobre esse cenário de disputa entre grupos rivais, há alguma estatística relacionada a isso? Sim, entendi. Disputas que envolvam a milícia? A gente tem isso classificado, mas eu não tenho isso de cabeça e a gente não preparou isso para esse primeiro levantamento. Mas através das classificações, a gente consegue ver todas as áreas que estavam em disputa e olhar quais delas que tem essa categoria milícia relacionada, e aí a gente vai ter uma estatística, mas para esse momento eu não consigo te dar a resposta. Se quiser mandar um e-mail, eu olho na base de dados e te respondo, ou a gente te dá, enfim, uma cópia dessa base classificada. Isso, era isso, inclusive, que eu ia dizer. A gente, até também pelo horário, a gente já está com quase 1h30 de live, nós não vamos ter como, infelizmente, atender todas as perguntas, e temos perguntas muito interessantes aqui, mas esse canal vai estar aberto, a Bel, ela já informou aqui um e-mail, daqui a pouco a gente repete, e vai também deixar nos comentários aqui fixados e na própria descrição da live. Então, quem não conseguir ser respondido agora, a gente vai responder assim que for possível, ok? Vou fazer mais uma pergunta, que é do professor Marcial Soares, do Departamento de Ciência Política da UF. Primeiro, ele parabeniza pelo trabalho, e ele pergunta como vocês entendem a relação entre a violência praticada pelo tráfico
Espera só um pouquinho que é difícil aqui com o meu mouse. E os modos de violência praticada pela milícia. E a resiliência das populações atingidas, ficou claro? Olha, a gente está trabalhando com uma base de denúncias anônimas, né? É a base do Disque Denúncia, onde as pessoas... É um canal anônimo que a população pode recorrer para tentar denunciar algum tipo de situação, principalmente criminosa, que a população não esteja satisfeita. Eu acho que se isso não é sinal da resiliência, eu tenho dificuldade de saber o que é. Né? Para 2019, a gente trabalhou com pelo menos 38 mil denúncias, né? São 38 mil ligações de pessoas reclamando do domínio do tráfico e da milícia. Além de, enfim, tem mais tantas ligações com outras coisas, sobre outros temas. Então, eu acho que isso mostra que a população não está satisfeita com o que está acontecendo. Mas, de toda forma, a gente precisa focar, né? Esse mapa ele é feito para que outros pesquisadores possam ter essa ferramenta para fazer outras pesquisas. Então, não somos nós que vamos fazer, por exemplo, pesquisas sobre resultados eleitorais, cruzando resultados eleitorais com esses shapes. Outros pesquisadores vão fazer isso, não somos nós que vamos necessariamente fazer pesquisas cruzando esses shapes com incidência criminal. A gente precisa que outros pesquisadores façam isso para a gente continuar fazendo o mapa. O mapa é uma ferramenta e ele é um dos elementos possíveis na análise que não existia antes e que agora vai poder existir. Com relação às diferenças entre os grupos criminosos, o que a gente pode ver em 2019, através da base do DD, é que eu acho que eu falei um pouco disso no início, as denúncias de tráfico são muito mais relacionadas à venda de drogas no território, em territórios específicos e ao controle para a circulação de pessoas em territórios específicos, incluindo, por exemplo, o uso de barricadas. Existem, obviamente, outras denúncias, como, por exemplo, tentativa de monopólio do comércio de serviços básicos locais, mas é uma minoria ainda, pelo que a gente percebeu do tráfico, enquanto a atividade das milícias ela é bastante mais abrangente, por isso que deu muito mais trabalho para a gente para classificar áreas de domínio, porque elas vão desde a regulação social do que pode ou não ser feito naqueles espaços, passando por várias atividades de regulação econômica dos espaços, enfim, e de regulação dos comércios dos comércios locais, atividades que ficam sempre na fronteira entre o lícito e o ilícito, passam, obviamente, por denúncias também da presença de agentes públicos nessas milícias, mas, por exemplo, nesses casos, a maior parte das vezes a gente não consegue caracterizar a territorialidade, então essas denúncias não foram analisadas para esse mapa, e chegando, inclusive, a denúncias de atentados contra agentes públicos, que também, por não serem marcadamente territorializáveis, não foram utilizados. Então, assim, a base do Disque Denúncia, ela é muito rica, ela tem muita informação e a gente precisou justamente ler atentamente e criar critérios claros para poder determinar o domínio. Não sei se eu respondi a pergunta direito. Acho que sim, Bel, obrigada. Eu vou fazer uma última pergunta, nós vamos caminhar para o fim, porque nosso tempo esgotou. E aí, como prometido, todas as perguntas que ficaram aqui registradas no chat, elas vão ser respondidas, nós também vamos disponibilizar o e-mail para que a gente dê continuidade a esse nosso papo. A professora Jaqueline Muniz, da UF, integrante da rede de pesquisas, quer saber como foram sistematizadas, se já foram, as informações dos conteúdos das denúncias sobre os modos do exercício de governo e suas práticas de regulação dos mercados lícitos e ilícitos, assim como os indicativos de domínio e suas fronteiras, além de bairros. Se há como disponibilizar as categorias classificatórias e seus conteúdos. Uma pergunta complexa que eu deixo para você, Bel. Jaqueline, os exercícios de governo, imagino que você esteja falando do poder público. Se sim, a gente não trabalhou muito com essa informação, embora ela conste
na base do ED, ela consta sempre na ótica, enfim, da corrupção do poder público, e esse não era o foco, né? O foco era determinar as áreas de domínio. A gente trabalhou nesse momento com a base de 2019 com uma classificação bastante manual. A gente tem critérios definidos. Para a milícia, esses critérios são o controle territorial, o controle, a regulação econômica e a regulação social. A gente está trabalhando agora, um dos próximos passos está trabalhando os dicionários para ver se os critérios, as palavras-chave que a gente identificou vão funcionar para automatização para automatização desse trabalho para poder rodar nas bases para trás. A gente, em breve, vai divulgar uma versão da metodologia que ainda não tem esses dicionários, porque eu acho que a gente vai entrar mais no fino da questão, que me parece que é o que você quer, mas assim que a gente tiver esses algoritmos, né, esses dicionários, esses algoritmos testados, porque a gente sabe que vai precisar de muito ajuste, a gente vai disponibilizar isso para todo mundo. Então, é um passo que eu imagino que em breve esteja disponível. Sobre os indicativos de domínio e suas fronteiras além dos bairros, acho que eu tentei explicar isso. A gente trabalhou com o polígono Pista News, que favelas, conjuntos habitacionais, loteamentos e subbairros, e o polígono e polígonos de bairros. O mapa que está online é o do Pista News, nesse momento, porque ele é o mais granular e porque a gente queria que os pesquisadores pudessem ter comparabilidade. Então, vocês podem baixar a base de 2019 da gente, desse esforço coletivo, visitar a página do Pista News, pedir para eles acesso para poder ver a base de 2020 e gerar comparações. Mas a gente também pode disponibilizar análises feitas em bairros e quando a gente sobrepõe uma a outra, obviamente, as fronteiras não são iguais. Mas a gente vai... Esse é um dos passos que a gente pretende dar, que é trabalhar para além do mapa de bairros, ajudando o Pista News a expandir o mapa deles, justamente para a gente ter essa capilaridade e ter essa granularidade que muitas vezes atravessa os bairros. Então, pessoal, eu queria só falar uma coisa. Enfim, a gente teve um problema técnico, a Débora, que estava mediando aqui o nosso encontro, ela caiu. Ela está me dizendo aqui que o computador dela está fazendo um super esforço para manter essa sessão aberta, mas pode cair a qualquer momento, mas que a gente também já tinha dado o tempo limite aqui da nossa live, né? Enfim. Então, eu queria, fazer o encerramento desse nosso encontro e convidar todas e todos para a gente voltar a se encontrar no próximo dia 26, às 14h também. Nós vamos ter uma mesa muito interessante também, que será apresentada uma nota da Rede Fluminense sobre a questão das milícias. Foi um trabalho que também durou aproximadamente um ano, né? Um trabalho de escuta com promotores, delegados, ativistas, policiais militares, pesquisadores, analistas de dados, enfim. Uma série de pessoas nos auxiliou a produzir essa nota em que a gente vai tentar trabalhar um pouquinho mais analiticamente a expansão das milícias. Também será apresentado um trabalho associando dados de imobiliários, de operações policiais com o mapa faccional. Enfim, teremos também, só para continuar a sessão dos nossos anúncios, né? Enfim, no dia 30 teremos o lançamento do livro do Bruno Paes Manso, que também vai ajudar muito a gente pensar sobre essa questão das milícias, tá bom? Então, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, no YouTube, acompanhando, e falar boa tarde.
tá bom? Boa tarde. Boa tarde a todos. Tchau. Tchau, Daniel. Parabéns para todo mundo. Bel, toda a galera. Um beijo. Parabéns. Valeu, gente. Um abraço, parabéns para todo mundo, gente. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.